Hoje eu preciso mostrar o jogo que eu acho que é muito bom e é a cara do Mega Drive. O que resume muito bem são suas mecânicas de combate do jogo, o que mostra que ele é muito casca grossa. Quer dizer, é o seguinte, que o combate é difícil. Antes disso, curta, compartilhe e se inscreva. Recados dados, vamos ao vídeo. Spider-Man vs Kingpin, ou o Rei do Crime, é um jogo incrível de Mega Drive. O jogo não é fácil e tem um jeito certo para golpear seus inimigos. Quando você combate os inimigos, eles têm um momento que eles podem piscar ou sua animação muda. Nesse ponto, possivelmente você pode tomar um contra-ataque desse inimigo. Tente perceber as diferenças de ataques de cada inimigo. É muito importante até para você vencer seus oponentes. É tão importante saber combater porque a cura de HP não se vê em todos os locais do jogo, só em certos locais mesmo, especialmente no final do jogo. Certos inimigos podem bater com mais potência e deslocar o Homem-Aranha, então dependendo do inimigo você apanha mais ainda. Nada não é o bastante para dar uma surra no Homem-Aranha. É importante ter isso em mente, porque pense em todos os bandidos, gangster, caçadores de recompensa, policiais com a ficha suja, que estão por conta de perseguir o Homem-Aranha, devido ser o que ele é. As fotos que você pode tirar ajudam você a ter dinheiro e comprar mais cartuchos de teia. Essas teias são conferidas quando você finaliza a fase. Você tira fotos dos inimigos e das coisas que estão de errado na fase que você está jogando. Isso tudo relacionado às maquinações de seus inimigos. Existem os inimigos normais do Homem-Aranha que a gente já conhece como Sexteto Sinistro, que sejam lá o Duende Macabro, o Homem-Aranha, Dr. Octopus, o Lagarto e muito mais. Mas fora desses inimigos normais que a gente já está acostumado a ver, existem as pessoas normais que moram em Nova York. Os cidadãos normais de Nova York, seja policiais, seja motoqueiros, seja trabalhadores, seja quem for. Todos eles acabam por perseguir o Homem-Aranha. Isso tudo acontece devido ao Rei do Crime ter acusado de Homem-Aranha ter colocado uma bomba que irá explodir dentro de 24 horas. E ele pede para que todos persigam um Homem-Aranha para poder desligar essa bomba. A bomba, no caso, não é uma bomba normal, é uma bomba que tem a capacidade de destruir a cidade inteira. Então, os nova-iorquinos preparam-se para poder perseguir o Homem-Aranha, caindo no conto do vigário do Rei do Crime. Mas eles não sabem que realmente quem quer isso, quer explodir a cidade, é o Rei do Crime. Até mesmo para poder dominar todos os moradores da cidade de Nova York. Isso que eu quero dizer é o seguinte: ele ganha com a miséria dos nova-iorquinos, até mesmo para poder dominá-los. O Homem-Aranha então tem 24 horas para desarmar a bomba. Cada fase você vai recolher uma chave e desarmar a bomba. Você enfrentará um integrante do Sexteto Sinistro em cada fase e no final enfrentará todos os inimigos, inclusive o Rei do Crime. Se atente aos locais onde você vai agarrar, onde você vai escalar, pois tem locais que têm a capacidade de ser tão perigosos ao ponto de aprisionar o Homem-Aranha, ou outros te colocam em uma posição que precisa dar um salto ou fugir de forma rápida de armas automáticas. Então as fases são hostis. A primeira fase é um armazém, a segunda fase é um esgoto, onde tem os dejetos que são bastante perigosos, um crocodilo e outros monstros acabam te perseguindo. E no final é o largato que você precisa inventar. A terceira fase é terrível devido às armadilhas de choque que tem nessa cidade. E aqui você precisa tomar cuidado com esses choques todos, certo? A quarta fase é um parque que você precisa enfrentar os policiais, Venom e mais tarde o Homem-Areia. Então, você vai enfrentar não só o Homem-Aranha, mas Gorila e o Venom. O Venom já começa aparecendo na fase do esgoto, mas aqui ele também aparece.
Depois de ter enfrentado essa trupe, você vai para a cidade, centro da cidade, e lá você vai encontrar praticamente quase toda a multidão da cidade para poder te derrotar. Então fique atentos aos inimigos, porque irá ter uma leva aqui, como o Duende Macabro, Venom e outros mais. No final disso, você irá ir para o covil do Rei do Crime, onde irá enfrentar os Sexteto Sinistro, inclusive o Rei do Crime. Aqui é importante você saber se defender, pois se apanhar muito fica até difícil de se curar. Mas enfim. Turma, os vilões aqui seguem uma época onde os bandidos tinham um nível de delinquência muito alto. Nos anos 80, os filmes de policiais perseguindo os mafiosos estavam em alta. E isso influencia personagens vilões da galeria do Homem-Aranha. Geralmente eles têm um perfil mais agressivo, com casos complicadíssimos relacionados com sua família ou com os amigos ou quem quer que seja. E geralmente essas tramas criminais são bem adultas, assim. Quero dizer que as histórias costumam ter conflitos complicados entre os personagens. E são criminosos que vemos notícias aí como delegado, polícia, policiais corruptos, pessoas envolvidas com crime organizado e coisas do tipo. A população é tão alucinada nas histórias que o Rei do Crime conta que acaba acreditando e perseguindo o Homem-Aranha. Então você precisa saber se defender, pois praticamente quase todos irão perseguir você. Até o momento que você começa a inventar. Esses perfis são influenciados pela época em que os Estados Unidos viviam. Os crimes envolviam histórias complicadíssimas que geralmente tinham um final trágico. O próprio Homem-Aranha fica esgotado para conseguir sua justiça e sem ter recompensa no final do dia, unicamente para ter liberdade de ir e vir. A época que esse jogo foi lançado, no começo dos anos 90, ainda sofria muita influência desses filmes policiais, das histórias que estavam acontecendo no meio, vamos dizer assim, no cotidiano dos americanos. Se você comparar as histórias aí dos anos 80, essas histórias criminais e os dramas pessoais dos personagens, sejam de vilões e sejam do próprio Homem-Aranha, você vai ver que, vamos dizer assim, está bem acima das histórias que tinha nos anos 90. Turma, aproveitando aí que eu estava falando sobre a criminalidade aí do cenário do jogo, olha só, se você pegar as revistas antigas do Homem-Aranha dos anos 70, 80, mostrava muito o que estava acontecendo na época referido aí à violência. Ainda mais depois da morte da Gwen Stacy, fez com que o Homem-Aranha amadurecesse mais rápido, tá? E se você comparar aí essas histórias com as histórias dos anos 90, você vai ver que decaiu muito. Decaiu muito a qualidade das histórias, tá? E até mesmo porque as histórias das edições que eram feitas nos anos 90 eram mais para poder cumprir tabela. Eram geralmente os personagens muito avulsos aí, tá bom? E assim, o jogo, ele é muito bom por mostrar a pressão de um super-herói ao salvar uma cidade, entendeu? Sabendo que ele, na vida social dele normal, é muito sensível. Personagens que podem ser ameaçados, como a Mary Jane, a sua tia May, e as pessoas que estão em volta deles. E os vilões, alguns deles conhecem a história do Homem-Aranha. Por isso mesmo, ameaça esses personagens para poder fazer chantagem contra o super-herói, né? O Homem-Aranha aí, tá? E assim, quando você jogar, você vai ter isso de ideia quando chegar mais ao final do jogo. Não vou dar spoilers, você vai ter que descobrir, tá bom? No mais é isso, agradeço a atenção de vocês e uma boa jogatina e até a próxima.